Bíblia diz, irmãos, que Golias ficou afrontando Israel 40 dias e não aparecia um homem sequer para batalhar contra esse gigante. E por que, irmãos, que não aparecia? No último versículo que nós lemos, diz o texto que eles ficaram espantados, eles tiveram muito medo. E nós podemos perceber, irmãos, que esse espírito de medo, de espanto, é uma coisa que se alastra com uma facilidade muito grande. Se você estiver num grupo, se um disser assim, eu estou com medo, provavelmente os outros também vão se manifestar com o mesmo sentimento. E eu creio que por isso, irmãos, que quando Gideão foi para a batalha, Deus mandou Gideão perguntar assim: quem são os medrosos? Quem são os covardes? Não é? A maioria, mais de 30.000 homens, estavam ali naquele grupo, ficou só 10.000, irmãos. E dos 10.000, depois só ficou 300. Por quê, irmãos? Porque se você vai para uma batalha com gente medrosa, é melhor você ir sozinho. Olha só o que o Espírito Santo de Deus está nos falando nessa noite, irmãos. Deus está nos falando, irmãos, que muitas vezes nós vamos procurar ajuda. Muitas vezes nem é ajuda que nós vamos procurar. Muitas vezes nós só vamos desabafar os nossos problemas para os outros. E uma grande verdade, uma grande realidade, quem é que luta pela nossa causa? Muitos aqui já passaram diversidades terríveis. E quem lutou com você? Além da sua casa, ou quem sabe além do seu pastor, ou de alguma meia dúzia de irmãos. Quem lutou com você a sua causa? Irmãos, nós vemos aqui que quando o medo imperava naquele lugar, nada podia acontecer de bom àqueles homens. Você percebe que nesse momento o Espírito Santo de Deus não estava atuando naquele lugar porque o medo estava ali. Mas um homem que não estava ali e que era temente ao Senhor e que não estava ali debaixo daquela nuvem, de medo, de espanto, um homem chamado Davi, um jovem chamado Davi. E a Bíblia diz, irmãos, que este jovem, ele foi à frente, procurando ali a liderança de Israel, dizendo que ele enfrentaria aquele gigante. Ou seja, ele estava dizendo, em outras palavras, eu vou enfrentar essas circunstâncias, do qual vós temeis. Eu vou enfrentar. Davi não tinha medo. Davi estava ali com o espírito de ousadia e intrepidez no seu coração. Ele veio e ele chegou naquele lugar, creio que enviado por Deus, porque o coração de Davi estava puro, o coração de Davi estava determinado a resolver aquele que apontava a Israel. E aquele que afrontava Israel era o mesmo que estivesse afrontando ao Deus vivo. E eu quero dizer isso para você nesta noite: aquele que está afrontando o servo de Deus está afrontando ao Deus vivo. E eu quero te falar nesta noite, em nome de Jesus, se encha nesta noite, não de medo, mas de ousadia e intrepidez, porque Deus quer usar você contra Satanás. Deus quer usar você contra essa afronta. E quando você vencer essa afronta, quando você passar por essa grande muralha que se chama afronta de Satanás, você vai ver que em todo o tempo Deus passou com você. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, quando Davi vai à frente, eu não vou contar toda a história detalhada de Davi, dessa passagem, mas a Bíblia nos fala que Davi foi à frente da batalha. Ele foi com um alforje, 6 pedras e foi naquele lugar com a sua vestimenta simples. E esse guerreiro chamado Golias, um homem que foi temido por todo Israel, ele foi com todas as suas couraças, ainda um escudeiro
carregando parte da sua armadura, das suas armas. Mas Davi foi ali, irmãos, porque ele sabia que existia um que era maior na vida dele. E a Bíblia diz aqui no capítulo 17, vamos lá falar de uma maneira resumida, diz assim no versículo 40 em diante, diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si seixos do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber o surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lance e com escudo? Porém, eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corvos do arraial, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, aqui, a palavra do Senhor, que Davi veio com uma pedra, arrou-lhe a sua funda e lançou. E aquela pedra foi direcionada por Deus, irmãos. Aquela pedra foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aquela pedra foi direcionada pelo Senhor dos Exércitos, e gravou aquela pedra, aleluia, na testa daquele gigante. E quando aquele gigante tomou, Davi usou a espada do próprio gigante para arrancar a sua cabeça. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas de Satanás, para destruir os planos e projetos do inimigo, irmãos. Quando nós oramos, a nossa oração vai direcionada por Deus. Nós temos que aprender a fazer orações direcionadas. Nós temos que aprender a fazer orações específicas. Nós temos que aprender a batalhar. Nós temos que aprender a guerrear. Você vai orar e jejuar com qual propósito? Muitas vezes você ora tudo, mas não ora de uma maneira objetiva. Deus está falando para você nesta noite: se você quer acertar o alvo, você tem que ir numa direção, e naquela direção você vai derrubar aquilo que te afronta. Talvez o problema que você está vivendo dentro da sua casa é o que tem afrontado você. Talvez alguém que bebe na sua casa, talvez alguém que se droga dentro da sua casa, talvez alguém que você já não tem mais domingo dentro da sua casa, que está se prostituindo. E esta situação, de uma certa maneira, está te entristecendo. Isso, de uma certa maneira, está te afrontando. Quem sabe lá no seu trabalho, o seu sócio já não é mais como antes. Quem sabe lá na empresa onde você está trabalhando, você está percebendo que você está sendo perseguido. Comece a orar e jejuar, porque esse gigante que se levantou contra os servos de Deus, ele há de cair em nome de Jesus. Não olhe para o homem cair, olhe para Satanás cair, aleluia. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o diabo e todos os seus anjos. Ore em nome de Jesus contra o demônio do alcoolismo. Ore em nome de Jesus contra o demônio que usa a pessoa para se drogar. Ore em nome de Jesus contra o demônio da prostituição. Ore em nome de Jesus, peça direção a Deus, peça discernimento a Deus, em nome de Jesus. Há uns dias atrás, uma irmã
lá dos Estados Unidos. Ela me ligou e pediu para que eu ajudasse em oração. Ela disse: pastor, eu preciso ver a libertação do meu filho. Eu preciso saber que demônio está agindo na vida do meu filho, para que eu possa orar e jejuar e destruir esse demônio em nome de Jesus. Me ajude em oração. Aleluia. Irmãos, é assim que nós temos que guerrear. Nós temos que pedir a Deus o discernimento. Nós precisamos saber da parte do Senhor que tipo de entidade nós estamos lutando, contra quem nós estamos lutando. Eu sei que nós estamos lutando contra Satanás e seus demônios, mas Deus também nos ensina, irmãos, a lutarmos contra demônios específicos. Jesus, quando chegou em Gadara, ele perguntou para aquele endemoniado: qual é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Legião, porque eram muitos. Nós temos que entender, irmãos, que em cada cidade, em cada lugar, existem principados, potestades, e nós temos que lutar contra esses principados e potestades em nome de Jesus. Se você for para a cidade do Rio de Janeiro, haverão outras. Se você for para São Paulo, haverão outras. Se você for lá para o estado de Tocantins, haverão outras. Se você for para o Pará, haverão outras entidades ali, outros principados e potestades. E nós, irmãos, temos que lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Nós não temos que ter medo da afronta. Irmãos, havia um vale entre Israel e os filisteus, mas ninguém desceu ao vale para guerrear. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, ainda que você tenha que descer o vale para guerrear, desça, enfrente os seus problemas, enfrente as adversidades, em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, irmãos, um texto que está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 11, que um rei chamado Amazias, ele se esforçou para enfrentar as adversidades, ele se esforçou para enfrentar os seus inimigos. A Bíblia diz, no capítulo 25, versículo 11, o seguinte: esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Aleluia. Eles foram até o vale do Sal. É aqui que está o problema, é aqui que estou sendo afrontado, é nessa área que eu estou sendo prejudicado. Então eu vou enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou enfrentar em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas correm, muitas pessoas desistem, muitas pessoas desanimam, mas é nessa hora, irmãos, que nós mostramos diante das adversidades que nós temos fé em um Deus vivo, que nós temos um Deus que é poderoso para guerrear as nossas guerras. É nesta hora, irmãos, que quando exercitamos a nossa fé, aleluia, o nosso Deus mostra que nós não estamos sozinhos, mas que Ele está conosco, aleluia, e que Ele é poderoso nas guerras também, aleluia. Amazias, ele foi em direção exatamente onde estava o problema. Talvez muitos diriam: vai ver que não é de Deus eu guerrear, estou tendo impedimentos aqui nessa área. Quem sabe Deus está mandando eu desistir. Não, irmãos. Quando Deus disse que a bênção é sua, essa bênção é sua. Quando Deus disse que Ele te direcionou, Ele te direcionou. As adversidades virão, os problemas virão, as coisas vão parecer que até que não foi Deus quem falou, mas foi Deus que falou sim, aleluia. Porque o diabo ele vai se levantar, mas vai se levantar para cair em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que vai adiantar com isso, irmãos, nós enfrentarmos as adversidades, nós vamos crescer na fé, nós vamos ter histórias para contar, nós vamos ter bagagem. O irmão que está do seu lado, se você precisa ter bagagem do Evangelho, aleluia, oh glória a Deus, você precisa, irmão, ter experiências para contar, você precisa ter experiências para contar, que um dia você foi humilhado, mas que também um dia você foi exaltado. Você precisa contar, irmão, em nome de Jesus, da onde você saiu e onde Deus te colocou. Você precisa contar, irmão, que a sua perseverança trouxe muitos para Cristo através do seu testemunho de vida,
vida. Você precisa glorificar esse Deus, irmãos, na hora das adversidades, porque quando oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, a glória do Senhor desce sobre a igreja. Você é a igreja do Senhor, e lembre-se em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Isso, tem crente pentecostal aqui, em nome de Jesus. Vai comigo em Ezequiel 37, irmãos. O que tinha lá em Ezequiel 37? Quem é que lembra, irmãos? Será que em Ezequiel 37 tinha um jardim florido? Tinha ali um jardim florido, Ezequiel 37, irmãos? Tinha um lugar de muitas palmeiras e muitos lagos? Não, irmãos. Ezequiel 37 havia um vale de ossos secos. Mas foi ali no vale de ossos secos que Deus falou com o profeta. Foi ali no vale de ossos secos, aleluia, que Deus mandou ele abrir a boca para profetizar, aleluia. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha só que coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor o levou em espírito. Oh, glória a Deus. Sabe qual é a hora, irmão, que você consegue enxergar as coisas espirituais? É no Espírito. É quando você está orando. Uns dias atrás eu preguei sobre isso. É quando você está orando, ou quando você está orando muito tempo ali, na presença de Deus ali naquele momento, e de repente você começa a ter visões do que está ao seu redor, visões do que está longe, visões das coisas que estão ocultas. Deus começa a manifestar a visão. É na dimensão do Espírito. Aprenda isso em nome de Jesus. Não é com 1 segundo, 2, 3 minutos de oração. Você vai ali e começa a orar, clamar o Senhor. Clamar o Senhor. Ao mesmo tempo você está ali, mas parece que você está como se estivesse fora de si, mas você não está fora de si. Você começa a ver as coisas espirituais. Aleluia. Uns dias atrás eu estava lá no sítio, orando com alguns irmãos. Irmãos, naquele momento, eu como se tivesse sido há 3 gerações. 3 gerações. Eu entrei em algumas casas, em alguns lugares. E um dos lugares era aquele armário antigo, sabe? Aquele armário de 2 portas largas. Lembra daquele armário? Sim, algumas pessoas devem se lembrar, até mesmo pessoas, nossos avós, pessoas mais antigas tinham esse armário. Isso ainda guardam, né, como relíquia. E eu fui nesse lugar, e nessa casa, e havia uma cama ali na minha antiga, e eu comecei a ver, vi um quadro desenhado de alguém da minha família, que parecia com pessoas da minha família, aquele quadro. Eu estava naquele lugar contemplando. Depois eu me vi num lugar onde só havia ruínas, mas que parecia ser um lugar onde houve ali, naquele lugar, alguma fazenda de escravos, alguma coisa assim. E naquele momento, de repente, como se eu tivesse voltado ao mesmo lugar da oração onde estávamos falando em línguas estranhas. E Deus falou comigo assim: eu estou quebrando maldição de gerações passadas. Meus amados e queridos irmãos, Deus muitas vezes nos leva a contemplar coisas que nós não entendemos. Mas por que, irmãos? As coisas reveladas são para nós, as coisas ocultas são para Deus. E se Deus revelou, aleluia, Ele confiou a mim para que Ele pudesse falar no meu coração que Ele estava cuidando não só do que passou, ou seja, Deus quebrou as maldições que poderiam vir sobre a minha vida, ou seja, Deus também está quebrando as maldições que podem vir nas minhas gerações futuras.
curas. Eu creio em nome de Jesus que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio em nome de Jesus, ainda que eu esteja vivendo alguma circunstância contrária, ainda que eu esteja vivendo algum momento difícil, eu continuo crendo que as promessas do Senhor, elas não falham. Eu creio e continuarei crendo em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus está falando com você nesta noite, meu amado, que a palavra não volta vazia. Você precisa crer em nome de Jesus. Aleluia. Uma das coisas que mais Satanás gosta de atuar é nas gerações. Uma das coisas que o inimigo pode atuar é através de maldição, dizendo que lá atrás alguém deu legalidade, que lá atrás alguém serviu a essas entidades, que lá atrás aconteceu isso, que vai acontecer isso na sua vida também. Diabo é mentiroso. Se você se posicionar diante do Senhor, em nome de Jesus, praga alguma, nenhuma, nada, em nome de Jesus, chegará à sua vida. Em nome de Jesus. Você pode sofrer a pressão da vida, você pode passar por momentos difíceis, você pode passar por circunstâncias, eu repito, mas você será mais do que vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que orar, irmãos, clamar o Senhor. Deus mostra as coisas. Esses dias eu estava lá na minha sala com o meu violão, gosto de adorar o Senhor, orando. De repente comecei a ver na minha parede lá atrás, assim, uma aranha caranguejeira enorme, assim, lá em cima do teto, espiritual. Deus falou assim: começa a orar e repreender o espírito de enfermidade. Comecei a orar e repreender. Irmãos, com meus olhos naturais, eu não veria, mas com os olhos espirituais, na dimensão do espírito. Eu estava olhando para cá, mas eu estava vendo lá o que estava lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, na dimensão do espírito. E nós precisamos clamar ao Senhor, e nós precisamos orar até chegar a essa dimensão. Nós precisamos chegar a essa intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Em Ezequiel 37, as circunstâncias eram contrárias. Deus levou a ele a um lugar de ossos secos. Quem sabe você chegaria num lugar de ossos secos e diria: Senhor, tu me trouxeste aqui para dizer que tudo acabou? Porque eu acredito que muitos de nós, para que recebessem de Deus uma confirmação, Deus teve que nos levar a um jardim florido, a um rio transparente de águas cristalinas. Mas Deus levou o profeta aonde? No vale de ossos secos. Por quê? Porque era a realidade de Israel. Deus estava dizendo, entre outras palavras: Ezequiel, esta é a realidade de Israel. Este é o momento que Israel está vivendo. E Deus pergunta para o profeta: pode mudar essa situação? Em outras palavras, foi isso: eu posso mudar essa situação? E o profeta disse: Senhor, tu sabes, Senhor. Foi o momento que Deus perguntou para o profeta: poderão reviver esses ossos? O profeta disse: Senhor, tu sabes. E naquele momento, quando o profeta deu glória a Deus, dizendo: tu sabes, ele estava dando glória a Deus. Ele estava dizendo: Senhor, tu tens todo o poder. E naquele momento Deus deu ordem para ele, disse: então profetiza, Ezequiel, sobre esse vale de ossos secos. Deus está dizendo para você nesta noite, aleluia, a respeito do que você está vivendo. Realmente pode ser um vale de ossos secos, mas assim diz o Senhor nesta noite: eu vou mudar as circunstâncias, eu vou mudar, eu vou pelejar por vós, eu vou mudar situações, eu vou mudar corações, eu vou tirar Israel de dentro da sepultura, eu vou fazer reviver aquilo que está morto. Eu sou o Senhor, apenas faça a tua parte, ó povo meu, e abra sua boca e comece a profetizar a minha palavra. Aleluia. Comece aí, meu
Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Aleluia! Oh, glória a Deus! Nesse mesmo texto a Bíblia diz que Israel dizia, sabe o quê? Os nossos sonhos já pereceram. A nossa esperança pereceu e nós perecemos com ela. Mas Deus disse não pereceu coisa nenhuma. Quem está no comando de tudo sou eu. Aleluia. Tem alguém que disse aqui nesta noite, começa a glorificar o nome do Senhor. Porque você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra você não vai perder. Nós servimos ao Senhor dos exércitos. Ele é o general de guerra. Ele é o Senhor da guerra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus tem toda estratégia e poder. Com o sopro da boca do Senhor, com a ordem do céu. Aleluia. Tudo pode acontecer nesta noite ainda. Tudo pode. Diga nesta noite, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Em nome de Jesus, o Espírito Santo nesta noite está desafiando as circunstâncias, porque Ele está dizendo, eu posso fazer o impossível por você. Assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás vai tomar na cara dele. Em nome de Jesus. Essa semana eu estava orando. E na dimensão do Espírito, irmãos, chegava um homem de capa preta do outro lado, com um cachorro. E o meu cachorro era um cachorro simples. Mansinho e balançava o rabo. Não gosto nem de contar muito essas visões, porque o pessoal acha que é coisa da cabeça da gente. Eu estava ali. De repente, aquele homem de capa preta solta o cachorro dele. Eu solto o meu. O meu, que era mansinho, engoliu a cara dele. Quero te dizer uma coisa, irmão. Em nome de Jesus, o Espírito que Deus nos deu é o Espírito manso, mas é poderoso. Aleluia. Oh, Ramachou, me astemeará, cheira macanda, liga chave. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ai daquele que afronta, ai daquele que afronta, ai do inimigo que nos afronta. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos poder em nome de Jesus. Não precisamos nos expor por ninguém. O Espírito que está em nós, irmão, aleluia, que clama a Pai, é que vai pisar na cabeça do diabo. Em nome de Jesus. O Espírito que geme por nós, com gemidos e inexprimíveis, irmãos, é que vai acabar com toda a afronta do inferno. Em nome de Jesus, Deus vai acabar com a festa do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode até chorar, irmão, mas você vai ver que a festa do diabo vai acabar. E é você que vai dar glória a Deus, vai cantar como Miriam cantou, em nome de Jesus. Até você que não sabe tocar tamborim, vai tocar tamborim. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Maior está em nós do que aquele que está lá. Você pode se colocar de pé nessa hora. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É no vale. É no vale. Você está no vale, irmão. Você está no vale. Está no lugar certo. É alimento que Deus vai te abençoar. Você está vivendo algum problema? Você está no lugar certo. É ali que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito fácil, irmão, nós falamos que temos fé quando tudo vai bem. Esses dias eu ouvi algo muito interessante. Ouvi no vídeo, lá no Instagram, que mar manso não forma marinheiros bons. Então é na tempestade que você vai se tornar um bom guerreiro do Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Você vai fechar seus olhos, irmão. Só vai glorificar o nome do Senhor. Só vai glorificar o nome do Senhor, o nome de Jesus. Vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Oh,
Você não está sozinho. Você não está sozinho. Começa a clamar ao Senhor. Deus quer te levar na dimensão do Espírito para que você enxergue as coisas que Deus quer fazer, as coisas que Deus vai fazer. Aleluia. Começa a orar, começa a orar, começa a clamar, começa a clamar. Lá baixou, me andara, cana, lá baixai. Começa a dar liberdade do Espírito Santo. Começa a deixar Deus ali manifestar o poder dele na sua vida. Lá bastou, lecaixo, lá cata, lá baixai. Lá na meu amado irmão, muitas vezes o diabo quer me desanimar. Muitas vezes o diabo quer me fazer ficar tão triste para não pregar mais a palavra. Mas é aí que eu oro mais, é aí que eu jejuo mais, é aí que eu prego mais em nome de Jesus. Aleluia!